Na Band FM, quem ama não esquece. O que fazer quando a sua cabeça diz uma coisa, mas o seu coração quer desesperadamente outra coisa? Como lutar contra preconceitos, julgamentos, se nem você mesma sabe se está certa? Infelizmente, no amor, as coisas muitas vezes não são tão simples assim. Um tempo atrás, eu estava meio tristinha pelo fim de um relacionamento. E a minha irmã mais nova me convidou para ir numa festa da faculdade dela. Não era um ambiente que me atraía muito, já que eu já era um pouco mais velha. Normalmente nessas festas tinha mais molecada, mas naquele dia eu estava tão para baixo que eu acabei topando ir. Lá eu conheci o Gui e nós acabamos ficando naquela noite. Ele fazia faculdade no mesmo lugar que a minha irmã e tinha 4 anos a menos do que eu. A princípio, para mim, era só coisa de uma noite mesmo. Mas a gente acabou conversando, se curtindo e até trocamos o número de telefone. No dia seguinte, ele já me mandou mensagem e nós combinamos um outro encontro. Foi tudo muito rápido e depois de só alguns dias, ele me pediu em namoro. Sabe como é que é começo, né? Tudo é gostoso demais. E tem um motivo óbvio para isso acontecer. Nós ainda não conhecemos bem a outra pessoa. O Gui era um menino de ouro mesmo, tinha uma história de vida dura. Tinha até perdido a mãe cedo demais. Ele vivia só com o pai. Era esforçado na faculdade, tinha planos para o futuro. Mas a realidade é que aqueles 4 aninhos de diferença estavam complicando sim o nosso relacionamento. Eu percebi que com ele eu tinha umas briguinhas bobas que eram mesmo só pelo fato dele ser imaturo, sabe? Um dia eu estava na casa em que ele morava com o pai dele e nós tivemos uma dessas discussões sem noção. E até o pai dele acabou me dando razão. Mas, Laís, o Gui é um menino bom. Ele só é muito novo ainda. Eu sei, Raul, eu sei. Eu até tento entender, porque eu já tive, nessa fase dele. Então? Essa coisa de faculdade, dessas responsabilidades que eles têm. Você tem que ter paciência. Ele gosta muito de você. Eu também gosto, mas, sinceramente, apesar de parecer pouco tempo, a diferença de idade entre a gente tá falando mais alto, sim. Você sabe como é. Além de tudo, homem amadurece mais devagar. Não tem jeito. Você precisa ter paciência. É verdade. Todo mundo sabe que é verdade. E depois de poucos meses de namoro, eu vi que não dava para continuar. Apesar do Gui ser mesmo uma boa pessoa, não era para mim. Enquanto eu estava preocupada em trabalhar e pensando até em construir uma família, ele estava só curtindo festa de faculdade, churrasco com os amigos, fazendo estágio. E tá tudo bem, era a fase dele, ele tinha mais, era que aproveitar mesmo, mas não pra mim, né? Ele também via que aquele namoro não estava dando certo. Então, quando eu resolvi terminar, foi numa boa, foi super amigável. Um dia depois da gente ter terminado, eu fui até a casa dele para buscar umas coisas minhas que eu tinha deixado por lá. Ele não estava, e aí eu acabei encontrando só o meu ex-sogro. É uma pena que não deu certo, Laís. Uma pena. Eu tenho certeza que você ia fazer muito bem pro Guilherme. Raul, de verdade, esse namoro foi um erro, viu? Nossas fases são outras. Eu sempre soube disso, viu? Sempre achei que você era mulher demais pra ele. Sabe, eu achei que como a gente tinha perdido a minha esposa muito cedo, o Gui ia amadurecer rápido, mas que nada, ele é um moleque ainda. Um molecão. Deixa ele aproveitar, né? Logo, logo ele vai ser obrigado a crescer mesmo. Concordo. Mas eu sinto muito de perder o contato com você, viu?
Eu sempre gostei da sua companhia, das nossas conversas. Quando o Raul, o pai do Guilherme, me disse aquilo, eu me dei conta que eu também adorava as nossas conversas. Eu me dei conta que muitas vezes eu ia para a casa deles e ficava na cozinha conversando com meu sogro, enquanto o Gui ficava jogando videogame na sala. Eu me dei conta que o Raul era uma espécie de Guilherme, só que mais maduro. Quando eu dei conta de tudo isso, eu disse simplesmente que a gente não precisava perder o contato, coisa nenhuma. Eu falei isso pra ele. E nós não perdemos mesmo. Apesar do meu relacionamento com o Guilherme ter chegado ao fim, eu e o meu ex-sogro sempre trocávamos mensagens. Nada demais, coisas bobas, mas era uma pessoa que eu gostava de falar. Você não tem alguém assim? Alguém que é sempre bom conversar, que é gostoso ficar batendo papo, de contar as coisas? Eu acho que... deu pra perceber, deu pra entender, né? Onde essa história vai terminar. Bom, uns 3 meses depois de eu ter terminado com o Guilherme, o Raul me mandou uma mensagem dizendo que estava do lado do meu trabalho. E aí ele perguntou se eu não queria almoçar com ele, um almoço rapidinho. Nessa fase eu já estava sentindo alguma coisa diferente por ele, mas eu ainda tinha aquele medo de demonstrar. Eu tinha muito cuidado nas mensagens que eu mandava. Eu nunca perguntei, por exemplo, se o Guilherme sabia que a gente estava se falando assim todos os dias. É que eu tinha medo mesmo, né, do que poderia acontecer. Então, quando ele me chamou para almoçar naquele dia, nossa, o meu coração disparou. Até então era como se o Raul fosse uma paixão platônica mesmo. Eu sentia alguma coisa, mas na minha cabeça nunca aconteceria nada. Só que a partir do momento em que ele me convidou para sair, mesmo que fosse só um almoço, o meu estômago revirou. Por outro lado, eu tentei me convencer de que era só um almoço entre amigos e que, afinal, podia não significar nada, né? O fato é que eu aceitei me encontrar com ele, aceitei na mesma hora. Aquele almoço foi estranho. Eu sentia um clima pesado entre a gente e eu sei que ele também estava sentindo isso. Nós não estávamos oficialmente fazendo nada de errado, mas a sensação era de que, como se todo mundo em volta, sabe, estivesse olhando pra gente e julgando. Era isso que eu sentia. Eu já não estava mais aguentando aquele fingimento todo, apesar do medo. Eu precisava saber o que estava acontecendo entre a gente. Eu precisava saber se eu estava viajando mesmo ou se eu estava, sei lá, se estava rolando alguma coisa entre a gente, um clima. Olha, Laís, para ser muito sincero com você, eu tava tentando não pensar dessa forma, sabe? Não pensar tão claramente nisso. Não dá pra ficar enrolando. Não dá. Eu sei que é uma situação muito estranha, esquisita, mas Bom, eu vou admitir que eu tenho pensado muito em você e eu não tô pensando em você como amigo, não. Eu também, mas eu não posso. Por que não? Por que não? Nós dois somos adultos, Raul. Nós somos livres, desimpedidos. Você sabe por quê. Eu não faço ideia de como o Guilherme ia reagir, sabe? Eu não quero estremecer a minha relação com meu filho. Ele é tudo o que eu tenho e sempre fomos só nós dois. Eu não posso fazer isso com ele. Querer, eu quero e quero muito, mas eu não posso. Eu sei que o Raul tinha a razão dele. Mas quando eu ouvi da boca dele que ele também me queria, eu não pude evitar. Eu não consegui me segurar. Eu beijei o meu ex-sogro, sim. No começo ele até resistiu, mas depois ele se entregou e nossa, foi incrível. Eu não pude deixar de pensar em como
pai e filho podiam ser tão diferentes. Estando com o Raul, eu me senti com um homem de verdade, sabe? O jeito, o beijo, o toque, eu fiquei toda arrepiada com ele. Eu não queria sair daquele beijo nunca mais. Só que aí ele me afastou e disse que era muito complicado. E desde então nós estamos assim. Um completamente louco pelo outro, mas ele morrendo de medo de assumir, sabe? Ele tentou se afastar, tentou não responder às minhas mensagens. Mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu sei que ele quer, eu sei. A gente até acabou se encontrando algumas vezes, fomos até além dos beijos. Foi aí que eu tive mais certeza ainda do quanto eu tô apaixonada por ele. Eu sei, é complicado sim, mas será que é realmente errado? Meu namoro com o Gui já terminou há meses, terminou numa boa. Será que ele não ia me aceitar como madrasta? Será que ele ia ficar bravo com o Raul? E principalmente, será que nós não temos o direito à felicidade, a viver esse relacionamento? Eu tô disposta a encarar tudo. Tudo, a encarar os olhares, os julgamentos daqueles que conhecem a gente. Apesar de não saber se é certo, sei lá, eu tô disposta. Eu quero tentar, eu quero. Já o Raul, ele tá mais resistente. E eu entendo. É o filho dele, né? Mas eu sei o quanto ele gosta de mim. E eu não acho justo a gente não poder viver esse amor por causa disso. Eu não sei como convencer o homem que eu amo ele, né? E que ele tem que ficar comigo. E no fundo, eu nem sei se eu devo fazer isso. Será que eu tô tão cega de amor que eu tô ultrapassando todos os limites?